Estou feliz de ver cada um de vocês aqui, né? E o interesse realmente com a saúde do trabalhador, que é uma coisa muito importante. O assunto de hoje que nos traz aqui é um assunto que vai ser muito discutido e temos que tomar bastante cuidado. A saúde do trabalhador é muito importante. E nada mais, nada menos que Pedro Torinho. Para quem não conhece, né? Pedro é médico. Pedro estava como presidente da Fundacentro, no momento agora ele não está, mas ele vai estar falando. E o Pedro está assim, sempre nos ajudando, sempre abrindo portas para a gente, os trabalhadores de condomínio, nos auxiliando, tá bom? Deixo com vocês, Pedro, agora. Show. Pode ser. Bem, pessoal, bom dia para todas e para todos. Bom dia. Bom prazer em poder estar aqui. Quero agradecer a Maria José pelo convite. Mais uma vez conversar com vocês. Quero começar dizendo que é muito importante que vocês estejam aqui hoje, porque a gente tem feito esse debate em diversas organizações, sindicais, patronais, mas a gente tem uma compreensão de que a promoção de ambientes de trabalho que sejam seguros, que sejam saudáveis, ela sempre é necessariamente consequência da cooperação e da compreensão de todas as partes, dos trabalhadores e também dos empregadores. Tem que ter essa sinergia, né? Porque o tema da saúde no trabalho é um tema muito delicado, eu vou mostrar para vocês quão histórico ele é, quão importante ele é, e é um ponto de corte que separa muito uma prática ética de uma prática antiética em qualquer dimensão, porque uma coisa é a gente fazer a negociação salarial, uma coisa é a gente negociar, né, o processo de trabalho, outra coisa é a gente entender quando a saúde das pessoas começa a ser, de alguma maneira, afetada pelo processo de trabalho. Então, esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Pode passar? Eu vou me apresentar para vocês, né, feito a Maria José falou, eu sou médico, né, sou sanitarista, sou especialista em saúde coletiva, nas áreas em que o processo de saúde é coletivamente determinado, né, seja por uma questão ambiental, uma questão laboral, uma questão psicossocial, social. Eu também trabalho como médico clínico, eu já tenho 20 anos de trabalho em urgência e emergência, eu brinco que eu trabalho nas duas pontas do trabalho médico. Eu pego as coisas mais graves, né, tendo baleado, caído, fartado, etc. e tal, nas minhas noites de sexta-feira há 20 anos, e trabalho com as causas coletivas de adoecimento no meu trabalho acadêmico e tudo mais. E até abril desse ano, até dia 4 de abril, eu tive a honra de presidir, né, nos últimos 3 anos e meio, essa entidade, a Fundacentro. A Fundacentro, para quem não conhece, é a maior entidade de pesquisa e de formação na área de saúde e trabalho de toda a América Latina. É uma entidade que foi fundada na década de 60 e ela foi fundada quando o Brasil era o campeão mundial de acidente de trabalho. E ela foi fundada justamente para que o Brasil deixasse para trás esse registro de campeão de mortalidade e acidentalidade no trabalho, né? E a Fundacentro, por exemplo, foi o órgão que desenhou, em 1978, as tão famosas NRs, as normas regulamentadoras, né? Então é daqui que vem as normas regulamentadoras. Hoje elas são já decididas em outro fórum, do qual a Fundacentro participa como membro titular. Eu era membro titular da CTPP, a Comissão Tripartite Paritária Permanente, né, que define todo esse tema, mas ela pode passar, uma entidade que é a sede dela, que fica em Pinheiros, lá em São Paulo, né, onde eu estava, mas ela é uma unidade com 13 centros de pesquisa pelo Brasil, porque o mundo do trabalho é diferente em cada canto. Então, em Belém do Pará, a gente estava pesquisando estratégia para diminuir o escalpelamento de mulheres e crianças que trabalham nos barcos na foz do Amazonas, ou a morte por queda do pé de açaí. Tá, todo mundo estou brincando, porque morre um monte de gente caindo do pé de açaí na hora de coletar açaí para a gente comer aqui, né? Enquanto, por exemplo, em Santos, nós temos uma unidade em Santos, uma em Campinas e a sede nacional em São Paulo. Em Santos, nós estamos discutindo o trabalho portuário, né? Em Recife, nós estamos fazendo um programa com pescadores artesanais. Em Belo Horizonte, nós estamos trabalhando com a mineração. E assim vai. Cada canto do Brasil tem uma especificidade de trabalho, e a Fundacentro é uma entidade coordenada a partir da presidência estadual, mas nacional, e com ainda muita pesquisa, muita produção. Mas o grande tema que a Fundacentro se debruçou nesses últimos 3 anos é uma epidemia que a gente está vivenciando, que é a epidemia de adoecimento mental determinado associado ao trabalho. Mas como é que é esse associado e determinado pelo trabalho? Quero entrar nessa questão com vocês. Então, alguns princípios, pode passar. Primeira coisa, não estou falando de tema novo. Tá? A saúde da gente, ela é determinada por vários fatores.
Alguns deles são genéticos. Tem gente que nasce com uma doença genética XYZ e que vai ter uma consequência dessa doença genética. Outras causas são determinadas pelo nosso comportamento. A gente já começa a ampliar um pouco o escopo. Eu estou com peso acima, porque eu gosto muito de comer macarrão. Não adianta, você vai ter diabetes, tá com a barriguinha a mais ali e tal. O relógio é inclemente, bateu 45 anos, se tiver gordinho vai ter diabetes. Ponto final, vai acontecer. Não tenho ainda, mas vai ter. É assim que acontece. A gênese do diabetes é o comportamento, padrão alimentar, como é que a gente organiza. Mas tem um outro fator que é muito determinante, que é aquilo que a gente mais faz na vida da gente, do ponto de vista de carga horária. A gente dorme 6 a 8 horas por noite, cada um de nós, quem pode. Se tiver dormindo menos de 6, é melhor repensar a vida, porque vai pifar. A gente dorme de 6 a 8 horas, a gente se desloca para as nossas atividades, nós fazemos, mas a gente gasta 8 horas, pelo menos, por dia trabalhando. Então, o trabalho, ele é o que dá a nossa identidade, ele é o que dá a nossa renda, ele é onde a gente também realiza a nossa potência no mundo. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui trabalha e está feliz por trabalhar, porque tem que ganhar um dinheiro. A gente não é herdeiro, a gente é obrigado a trabalhar, mas também entende que está dando um valor para a sociedade, está fazendo algo que é bom para o mundo, é bom para as pessoas, está gerando emprego, está oferecendo oportunidade, está ajudando as pessoas a morar com mais dignidade. Isso é tão forte que a gente, inclusive, quando pergunta assim, o que você faz? O que você é? Você é o quê? Eu respondo, eu sou médico. Não, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Poderia só falar isso, eu sou um ser humano, um homem e tal. Eu sou médico, quer dizer, o trabalho da nossa identidade. É algo muito profundo. E, sendo aquilo que a gente gasta mais tempo fazendo na vida, o trabalho também é um dos principais determinantes de como a gente adoece. Só que a gente se omite disso muitas vezes, porque vender para nós, o trabalho, é só coisa boa, porque o desemprego é um desastre. Então, se a gente está empregado, já está ganhando, já está trabalhando, está gerando renda. Só que, infelizmente, não tem tudo são rosas. É isso tudo. O trabalho é maravilhoso e é necessário. Ele realiza a gente. Mas ele também pode ser, e frequentemente a causa de penosidade, que a gente fala, de sofrimento, de adoecimento, de dor. E, infelizmente, de forma cada vez mais frequente, ocupações que a gente não imaginava que seriam adoecedoras, tornam-se adoecedoras. Mas isso não é novo. Isso aqui é o livro do Bernardo Ramazzini. É um livro publicado em 1700, quando a medicina estava começando a se desenvolver. E esse cara, ele fez uma coisa que ninguém no mundo até então tinha feito, que aí ele consultou os pacientes dele todos, e aí ele incluiu uma perguntinha no questionário dele. Qual que é o seu trabalho? Aí os caras falaram, sou isso, sou aquilo. Aí ele percebeu pela primeira vez, e publicou nesse livro, que as pessoas que tinham a mesma ocupação adoeciam dos mesmos problemas. E descobriu que o trabalho, portanto, era o grande determinante do adoecimento. Eu vou dar alguns exemplos. Então, isso aqui tem 326 anos já, 326, que a gente já sabe dessas relações que eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar alguns problemas neurológicos associados a algumas profissões. Olha que interessante, pode passar. Mineiros, a turma o que está em parênteses eu que coloquei. Trabalhavam com mercúrio. Eles não sabiam o que era mercúrio, porque não tinha nem química na época para saber as substâncias. Mas trabalhava lá com aquele produto lá, aquele metal brilhante prateado. Não consegue atingir 3 anos de trabalho, em 4 meses apresentam tremores de nervos, tornando-se vertiginosos e paralíticos. Eles estavam sendo intoxicados por mercúrio sem saber. E o mercúrio tem um efeito neurotóxico, destruindo o sistema nervoso central dos caras, morreram de lesão neurológica, mas era uma profissão que continuava acontecendo, porque a mineração era uma oportunidade para muita gente, os caras iam trabalhar e perdiam a vida. Douradores, o pessoal que trabalhava com metais, mesma coisa, outros metais, ficou tonto, surdo, mudo, confusão mental. Oleiros e ceramistas trabalhavam com chumbo quente, primeiro tremores nas mãos, depois ficam paralíticos, dementes. Pintores trabalhavam com pigmentos, solventes. Aqui, inclusive, nós já estamos começando a margear um terreno que persiste até hoje, porque essa turma aqui, ninguém aqui vai trabalhar com mercúrio, pregar de ninguém aqui, mas com solvente e pigmento vai, porque eventualmente um zelador vai lá e faz uma pintura, Tremores nos membros, melancolia. Começou até, agora olha o próximo, que interessante. Marinheiros e remeiros, já eram os caras que não podiam dormir. Olha lá, os nautas estão submetidos a contínuas vigílias e como da sua vigilância depende a salvação de todos que estão no navio, mal tem tempo de conciliar o sono. Caso deles se apodere a tristeza da qual sofrem mesmo dormindo. O cara em 1700 descreveu como é que jornadas extenuantes, que dão privação de sono,
com um tempo muito longo, causa depressão e ansiedade. Quem aqui já teve um afastamento, um trabalhador afastado por causa de depressão e ansiedade? Burnout. Alguém aqui já teve? Todo mundo já teve. Óbvio que já teve, todo mundo. São categorias de trabalho que têm jornadas longas, com padrões, né, relacionais, que eu vou falar aqui muitas vezes complexos, problemas de assédio, não sei o quê. Vamos mostrar. Depressão. Tem 326 anos que a gente sabe que jornada longa causa depressão. 326. É tempo pra caramba que isso já está consolidado. E a gente já está se debatendo para discutir isso. Tipógrafos, a turma que trabalhava com números. Eu estava ontem com uma amiga, a gente ontem com uma amiga minha, que ela é editora de texto, de livro, texto de física. E aí ela chegou para mim e falou, cara, eu estou aqui conversando com você e as imagens do livro estão na minha cabeça. Igualzinho a 326 anos atrás. Os tipógrafos, que eram os caras que faziam os textos, declaram que depois de ter trabalhado durante o dia todo, ter saído das oficinas, sentem de noite os caracteres impressos na sua mente por horas até que as imagens de outras coisas afastem. Qualquer um aqui que já foi financeiro de uma empresa sabe do que eu estou falando. Quem já foi financeiro de uma empresa, quem teve que trabalhar com planilha, fica ali a planilha, você vai dormir a planilha. Tudo. Verdade ou mentira? Verdade. Ainda mais quando está com dívida. Literato. O pessoal que faz a coisa de professor, pesquisador, ideias fantásticas, serviram na mente, ficam pertinentes, magos, amantes da vida solitária. Gente, tudo aqui para falar que nós não estamos falando de um tema novo, nós estamos falando de um tema velho, de um tema presente no cotidiano que tem tudo a ver com o presente. Nós vamos falar como isso se tornou mais grave. Pode passar? Então, assim, isso aqui é muito rápido para a gente saber que nós não estamos falando de uma área nova. É um tema que já tem décadas no Brasil e no mundo, que tem duas origens, a medicina do trabalho e a engenharia de segurança do trabalho, que tem a biologia, a psicologia, a química, a física como fontes de subsídio para a gente falar do que nós estamos falando, né? A gente chama de risco ocupacional justamente as condições do ambiente de trabalho, que podem propiciar adoecimento ou acidente para as pessoas. Esse é o nome, risco ocupacional. Por isso que o nome dessa palestra é riscos psicossociais, porque hoje nós temos uma nova categoria de risco ocupacional, sendo cada vez mais caracterizada e enfatizada, e elas são riscos ocupacionais para a saúde mental das pessoas. Tá? Então hoje a gente tem todo um corpo da ergonomia, da antropologia, da sociologia, acreditem, disciplinas importantes para a gente entender melhor como acontece esse processo. Pode passar? E aí a gente tem que saber o seguinte, ó, adoecimento no trabalho e acidente de trabalho para fins previdenciários é a mesma coisa. Então assim, me interessa, ele não foi a lata de tinta que caiu na cabeça dele, ele está com uma osteoartrose da coluna. Mas ele passou 30 anos trabalhando, carregando peso, desencarregando peso no trabalho. Do ponto de vista previdenciário é igual. Tá? Igual se tivesse caído uma lata de tinta na cabeça. O que isso quer dizer? Às vezes, a relação saúde-trabalho ela se dá de forma súbita, são chamados acidentes típicos. Outra parte grande das vezes, a gente vai ter o adoecimento, e é muito mais difícil caracterizar a relação entre o adoecimento e o trabalho do que o acidente. Porque o acidente é isso, a prensa vai lá, esmaga o dedo do cara, é evidente, a prensa que esmagou o dedo do cara. Mas, por exemplo, asbestose. Alguém aqui já ouviu falar de amianto? Os problemas do amianto? Com certeza, vocês devem ter trabalhadores que trabalham em lugar que ainda tem telha de amianto, porque o Brasil é cheio de telha de amianto até hoje. A amianto é uma fibra natural, que você minera, tira da terra, que ela é de alta resistência térmica, ela não deforma, ela não degrada com o tempo, ela é maravilhosa para fins de fazer qualquer coisa durável. Só que ela tem um probleminha, ela também é maravilhosa dentro do seu pulmão. Ela não degrada, ela não é absorvida, ela não muda. Então, quando ela cai dentro do seu pulmão, ela fica incrustadinha lá, causando inflamação, por 1, 2, 3, 4, 30 anos. E essa inflamação que ela provoca, com 1, 2, 3, 4, 20, 30 anos, ela vira câncer. Sim, tem um tipo de câncer chamado mesotelioma, que aliás foi o câncer que matou meu avô. Mesotelioma de pulmão, que é um câncer que uma parcela dos diagnósticos de câncer de pulmão são mesoteliomas e 100% deles causados pela exposição ao amianto. Só que demora 30 anos para aparecer. Então, às vezes eu trabalhei com amianto, com telha, eu trabalhei na construção civil e eu quebrava a telha para poder encaixar e organizar. E 30 anos depois, eu vou ter um câncer de pulmão causado pelo trabalho. Por isso que nesse caso do amianto, a gente nem tá, a luta nem é para buscar só a responsabilização civil, trabalhista, etc. e tal. É pelo banimento do uso do amianto, porque é um produto pernicioso, perigoso, que você está lá, ele é onipresente,
E, no entanto, todo mundo que tiver contato com ele tem câncer. Ele é real, vai ter câncer. Então, a criança está lá, um molequinho pulando na... Eu já fiz isso, sabe? Mas eu respirei. Vai chegando no lote vago, tem umas telhas largadas lá. Coisa mais divertida, você pular em cima da telha e espatifar a telha, né? Pozinho jogando, lasca o pulmão, entendeu? E assim, lógico, quanto mais exposição, pior. Mas no caso do amianto, por exemplo, não tem exposição mínima a essa coisa. É só um pouquinho, não tem só um pouquinho. Ou tem. E tem outros produtos similares. Mas é adoecimento e demora 30 anos para você descobrir. É a doença do trabalho, tá? Então, assim, importante saber que o adoecimento e o acidente no trabalho não é inevitável. E que nós temos que fazer uma marca do chão. Se aquela ocupação determina o adoecimento sempre, fala assim, esta função sempre vai adoecer. Você tem a obrigação de transformar as funções daquela ocupação. Senão você está negociando com o trabalhador um emprego, mas você também está comprando ali a redução da vida e da saúde do cara. Isso é imoral e inaceitável. Então, mas algumas funções são perigosas, por isso nós temos periculosidade, por isso nós temos insalubridade, né? Mas mesmo assim, os fatores, não é porque eu estou pagando insalubridade, que quer dizer que está tudo bem, que eu vou... Agora pode pegar o que for. Eu sou médico de emergência, igual eu falei, eu canso de atender paciente com tuberculose. Tuberculose é insalubre, não tem como eu me livrar completamente do risco, mas eu tenho como transformá-lo. Então, por exemplo, quando eu vou atender um paciente sabidamente com tuberculose, eu meto uma N95, que agora todo mundo sabe o que é, depois da Covid, antes ninguém sabia, nós já sabíamos há muitos anos. Eu uso a N95 desde 2006 e atendendo paciente com tuberculose, né? É um risco biológico? É um risco biológico. Né? Eu tenho como eliminá-lo completamente? Ainda não, mas eu tenho como mitigá-lo. Então tem como transformar. O que é essa transformação que eu estou falando? É justamente o desenvolvimento e a disponibilização de equipamentos individuais e coletivos, mudanças de processo de trabalho. Então tem processos de trabalho que tem que ser mudados. Uma vez a gente teve uma fábrica aqui em Valinhos que faz transmissão de caminhão. Ela tinha na linha de produção dela uma parte que chegava aquelas transmissão de 200 quilos e o cara tinha que pegar, levantar 10 centímetros de altura e colocar numa outra esteirinha. Vocês imaginam se você levantar 200 quilos 50 vezes por dia? Moleza? 10 centímetros? De boa? Ou 100% de quem fizer isso vai arrebentar a coluna e o ombro um pouco tão 100%. Nenhuma única pessoa no mundo, que já nasceu até hoje, aguenta fazer isso o dia todo, por 5 anos, sem destruir-se. Então, é um processo de trabalho, é um posto de trabalho intrinsecamente adoecedor. A obrigação do empregador é transformar esse posto, é eliminá-lo como fator de risco e fazer dele outra coisa. Então, nós temos que ter isso claro. Se o posto é intrinsecamente adoecedor, ele tem que ser transformado. Né? Então, o acidente não pode ser considerado inevitável. Ele é indesejável, mas é evitável. E é por isso que nós estamos fazendo essa conversa aqui, porque a gente quer evitar o risco psicossocial. Pode passar? Para fazer isso, a gente tem que saber que a gente tem que mudar o ambiente de trabalho. Não é o indivíduo sozinho que determina. De novo, por quê? Porque a gente descobre que quem trabalha nas mesmas funções adoece do mesmo jeito. Quer dizer, tem algo na organização do processo que faz com que a gente adoeça igual. Aí se você chegar para o cara e falar, fala com calma com as pessoas para não ter conflito. Não adianta, se o ambiente de trabalho tem uma dinâmica que propicia a conflitividade, você vai ter gente adoecendo. Entendeu? Então não adianta individualizar. Então a gente tem que saber, né, a saúde, o trabalho, ele faz a gente se animar, pode até realizar as nossas atividades, mas ele vai ser foco de adoecimento se a gente não tiver isso permanentemente em evidência. Só para a gente ter a noção do tamanho do problema, acidente de trabalho continua acontecendo. O Brasil, como eu falei, já foi campeão mundial. Né? Todos os dias a gente tem cerca de 2.100 acidentes por dia notificados no Brasil. Isso na data de 2024, com 724 mil acidentes como um todo, 2.828 óbitos. Então a gente continua tendo muita morte. Tem óbito, gente, que é óbito suicídio por causa do trabalho, sabia? Eu trabalho no hospital em Piracicaba, onde eu estou indo agora, inclusive, que há uns 4, 5 meses atrás, um técnico de enfermagem foi definido de forma talvez equivocada pelo colega que avaliou ele, que ele estava apto a voltar para o trabalho. Ele voltou para uma UTI cardiológica, ele entrou na UTI, deu bom dia para todo mundo, foi na farmácia, pegou um remédio, entrou no banheiro, se matou com um remédio na mesma hora. Ele tinha uma depressão grave, ele não conseguia lidar com a morte dos pacientes, ele tinha problemas dos mais diversos, e foi
ali foi o definidor. Acontece toda hora isso. Inclusive no prédio da Fundacentro, não do servidor da Fundacentro, no prédio da Fundacentro lá no Rio de Janeiro, recentemente, uma servidora de outro órgão, outro ministério, pulou da janela na frente de todo mundo, morreu lá na frente de todo mundo, causou um mega trauma na nossa equipe. A gente trabalhando com isso de risco psicossocial, a gente teve que lidar com o trauma de ver uma pessoa, né, que se matou e tal. No Brasil, a gente teve no ano de 2025 470 mil afastamentos do trabalho por adoecimento mental. A maioria absoluta deles não entrou como acidente de trabalho. Então esse número aqui, ó, desse número aqui, só mais ou menos uns 10%, portanto uns 70 e poucos mil, foi considerado adoecimento mental relacionado ao trabalho, depressão, ansiedade, né? Mas teve um total de 470 mil. Então 400 mil entram como se fosse adoecimento de outras naturezas. É depressão porque a família tem problema, é ansiedade porque a pessoa é nervosa. Isso tudo é verdade, Cláudio. Adoecimento mental sempre tem um componente da nossa história pessoal, mas ele é agravado pelo modo como o trabalho funciona. Então ele desencadeia. Esse número está crescendo muito, esse é outro fator que a gente precisa entender, está crescendo muito. Em 2015 a gente tinha tido 200 mil afastamentos por adoecimento mental. A gente pulou para 470 mil. A gente mais do que dobrou a quantidade de pessoas afastadas em 10 anos do trabalho por adoecimento mental. Então tem alguma coisa determinando isso. E aí a gente pode passar então. Pode passar, isso aqui é só para a gente saber que esse tema pode passar. Esse aqui tem um corpo de políticas públicas voltadas para prevenir esse problema, mas eu não vou entrar aqui, senão eu vou demorar demais. Pode passar? Passar. Então tem um universo que está sendo perdido, que a gente não entende o que está acontecendo. E aí a gente começa a se debruçar de como que funciona esse negócio de adoecer mentalmente no trabalho. Tem um autor, que é o Christophe Dejoux, que quem manja de saúde trabalhador sempre lê esse cara, que é muito da área de saúde mental. E a gente fala o seguinte, o trabalho, ele nos coloca desafios. Todo mundo que trabalha, você acorda de manhã sabendo que você vai lidar com o quê? Desafios. Vai ter algum problema, você vai ter que resolver. Isso é o trabalho. A gente, apareceu a necessidade de atender um cliente X, apareceu a necessidade de lidar com um trabalhador com um problema Y. E a gente tem um negócio que a gente chama de sofrimento criador. Sempre que aparece um problema, um desafio, a gente sofre, no sentido da gente reconhecer que aquilo é um problema, e a gente cria, a gente inventa, a gente acha, a gente escolhe, a gente lança a mão dos nossos recursos para poder resolver o problema. Os nossos recursos intelectuais, os nossos recursos corporativos, os nossos recursos dos mais diversas naturezas. Isso é o sofrimento criador, isso é um momento como a gente produz, como a gente gera. Só que chega uma hora, para muito trabalho, que as margens que a gente tem para transformar, para inventar, para achar solução, para se adaptar, elas começam a se esgotar. O trabalho passa a ser repetitivo, passa a ser sufocante, passa a ser muito pesado, e aí a gente passa a vivenciar o que a gente chama do sofrimento patogênico. Patogênico é aquilo que gera doença. Patos, sofrimento, em grego, né? Gênico, geração, é um termo muito comum, né, na medicina, patologia, né, patologista, que vê justamente as doenças. Então, é o sofrimento patogênico. E é aqui que a gente começa a adoecer mentalmente. Então, aqui ele é meio poético, do jeito que ele fala, mas é bacana. Quando não há nada além de pessoas fixas, rígidas, incontornáveis, inaugurando a repetição e a frustração, o aborrecimento, o medo e o sentimento de impotência. Gente, isso aqui é muito, 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 muito mais comum do que a gente imagina no mundo do trabalho. Pode passar? Aqui, ó, feito eu falei com vocês, somando todas as formas de adoecimento mental relacionadas que estão associadas ao trabalho, está dando só essas três causas 8,5, 8,3, somando mais algumas picadinhas, a gente está falando de 10%, né, do mundo do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, elas fizeram um material datado de 2022, em que elas estudaram o impacto econômico e social do adoecimento mental no mundo do trabalho. 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente, chegando a $1 trilhão de prejuízo. Então, além de tudo, de ser uma coisa que atravessa a vida das pessoas, né, a gente está falando de um imenso prejuízo do ponto de vista econômico, social, pelo fato de a gente estar propiciando condições de trabalho para as pessoas que fazem com que elas adoeçam mentalmente. Tá? Vale dizer que se a OIT e a OMS fizerem esse material, elas são entidades super devagar, quase parando, as duas entidades comparadas assim com a dinâmica do mundo do trabalho. É porque o problema é muito grave mesmo, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Vale dizer
que isso é muito consequência da gente ter mudado o perfil do trabalho. Eu estou vendo aqui, né, pega aqui quem tem aí 60 anos hoje. Quando quem tem 60 anos hoje tinha 20, o trabalho mais comum de ser oferecido para as pessoas era o trabalho na fábrica, o trabalho na metalurgia, não é? O trabalho na metalurgia, o trabalho, né, em ocupações que tinham um perfil às vezes mais braçal. Você foi metalúrgico? Aí, ó, bingo já, né? Entendeu? Só que o mundo da produção no Brasil, por exemplo, se transformou, a gente desindustrializou e a gente aumentou a oferta de serviços, né? Então, quando a gente muda isso, muda o quê? A maneira como as pessoas adoecem. Antes, o problema maior era a tal da Lerdort. Quem é que já ouviu falar de Lerdort? Lesões por esforço repetitivo, doenças musculares relacionadas ao trabalho. Continua sendo um problema grave, mas mudou completamente a proporção. Antes era 70%, hoje em dia é 15%. E, ao mesmo tempo, aumentou o quê? O adoecimento mental relacionado ao trabalho. Por causa de quê? A gente vai chegar lá. Que agora o nosso desafio é cumprir meta, o nosso desafio é evitar o assédio, o nosso desafio é fazer uma jornada compatível com a nossa saúde. Então, mudou. O mundo dos serviços gera outro tipo de pressão e aí muda toda a maneira como a gente adoece, muda inclusive a quantidade de remédio que a gente dá na farmácia. Se você olhar a linha histórica, era assim, os remédios para dores no corpo eram os campeões lá nos anos 80, 90. Aí eles baixam e adivinha quem começa a crescer pra caramba? A famosa fluoxetina, sertralina, rivotril, alprazolam. Falei de amigos de várias dimensões. Né? Não falei? Falei de velhos conhecidos de todo mundo. Subiu. Né? Então, por conta disso é que o capítulo 1.5 do NR1 foi alterado pelo Ministério do Trabalho. E a partir de agora, a partir de 26 de maio desse mês agora, desse ano, eu espero, as empresas vão passar a ser fiscalizadas não só nas várias NRs que elas já tinham, mas nas suas iniciativas para combater o adoecimento mental relacionado ao trabalho. Então, agora pode passar. Isso tudo aqui foi para a gente poder chegar nesse ponto, a gente entender, né, que a gente agora vai ter que aprender a promover ambientes de trabalho que não agravem as condições de adoecimento mental das pessoas. Então, o que nós temos que entender? Os riscos psicossociais estão relacionados com a organização do trabalho, tá? Decorrentes de problemas na concepção, na organização, na gestão do trabalho, e podem gerar vários efeitos para os trabalhadores. Que é curioso isso, a organização ela pode gerar no nível psicológico, mas também no físico-social, tá? Gerando situações de estresse, esgotamento e também distúrbios osteomusculares. Às vezes a dor no ombro, a dor nas costas é determinada pelos fatores de risco psicossocial que estão presentes no ambiente de trabalho. Tá? Depressão. Então a gente vai ter que passar a fazer uso desses instrumentos. Análise ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, que são instrumentos para a gente poder dominar o que acontece no trabalho real, na vida real do trabalho. Eu tenho alguns slides lá para trás que eu passei bem rápido, que a gente fala que tem uma diferença entre o que é o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho prescrito é o que a gente pega o engenheiro de trabalho, chega e fala, ó, aqui você vai fazer A, B, C, D. Beleza, você vai fazer A, B, C, D. Só que entre o A e o B, você tem que apertar um botãozinho ali que não estava previsto, você tem que conversar com a pessoa que está chegando no trabalho, você tem que, né, tem sempre algo que entra, igual areia no meio da engrenagem, e que é nesse espaço do mundo real, que é diferente daquilo que está prescrito, que a gente não é robô, é que muitas vezes acontece os problemas, o estresse, o desgaste. Pode passar. Aqui é uma lista muito legal. Então, estou falando de risco psicossocial. Que diabos no ambiente de trabalho é fator de risco psicossocial? Olha aí, tem várias coisas que a gente quer ver. Quando existe assédio no ambiente de trabalho, gente, assédio é um problema complexo. Nós temos dois tipos clássicos de assédio. Nós temos o assédio moral, que é quando a gente desvaloriza o indivíduo que está trabalhando conosco. Pode ser assédio lateral, vertical, ou vertical para cima ou vertical para baixo, ascendente ou descendente. Então, muitas vezes, curiosamente, a chefia é assediada, mas o mais comum é a chefia ser o assediador, né? É lógico. O mais comum. O que é o assédio moral? É você chegar para a pessoa, olha, nada que você faz presta, tudo é péssimo aqui, né? Você é horrível, desvaloriza, né? Você nunca entrega, você é incompetente. Operar uma chave contínua ao longo do tempo,
que corrói a autoestima, corrói o bem-estar, corrói a percepção que o indivíduo tem do que ele está fazendo tem valor. Tá? Esse tipo de modelo de relação não é modelo de relação virtuosa, não é gestão, é violência dentro do ambiente de trabalho. Tem um outro tipo de assédio, que é o assédio sexual. O assédio moral, ele precisa às vezes acontecer ao longo do tempo. Um dia que eu chego, tô meio puto, briguei com a mulher, atrasei o trabalho, você chega e fala, cara, enche meu saco não, que eu quero resolver minha vida aqui. Fiz merda, falei mal, não devia ter falado assim. Não, eu fiz assédio, porque eu fiz isso. Só um dia que eu vacilei. Se todo dia eu chego, o cara chega pra lá e fala, tá merda, não quero falar com você. Aí nós estamos lidando com um gestor assediador. É sim. Mas o assédio sexual, não. Assédio sexual basta uma vez. Uma mão na bunda, uma cantada como não devia, uma chegada lá e começar um toque inadequado, ou uma abordagem inadequada, isso é assédio sexual. Quem já sofreu assédio sexual sabe o pânico que é, porque você está lá trabalhando para ganhar seu dinheiro, para poder sobreviver, todo mundo precisa do trabalho, e de repente tem alguém, geralmente um homem ou uma mulher, pode acontecer de mulher com homem também, pode acontecer de mulher com mulher, de homem com homem, tudo acontece, porque todo mundo, que a sexualidade é múltipla, né? Mas assim, o mais comum é chegar alguém lá e acha que porque existe uma simpatia, uma gentileza, ou independente de haver qualquer coisa, é um convite para uma abordagem sexual. Isso é um problemaço. Eu já vi gente tentando suicídio por causa disso, eu já vi gente entrando em depressão por causa disso, eu já vi gente que fugiu do emprego por causa disso e passou dificuldade financeira, porque teve que sair do emprego porque estava sendo assediada sexualmente. E aí a gente já vi coisas, inclusive, eu diria que talvez até piores, que foi gente que cedeu a uma situação de assédio sexual, teve um relacionamento de natureza abusiva com uma pessoa com uma hierarquia diferente, uma chefia, e aí também entrou em colapso, depressão. Eu tive uma situação, vou dar um exemplo aqui, porque vocês vão entender a gravidade disso. Eu tive, por exemplo, uma radialista numa cidade interior aqui, que eu fui assistente técnico da perícia trabalhista dela. Ela era mãe solo, dependia daquele trampo e era radialista. Quando ela entrava ao vivo, para radiar ao vivo, entrou ao vivo, né? O que está acontecendo ali está sendo transmitido. O chefe dela achava por bem entrar no estúdio e passar a mão nela. E ela não sabia o que fazer, porque ela entrou em pânico a primeira vez que aquilo aconteceu. Depois aconteceu de novo. E ela não sabia porque ela estava ao vivo, se ela gritasse, reclamasse, ela ia ser demitida, ia gerar um BO e não sei o quê. Moral da história, essa mulher aguentou, ela tentou suicídio. Aí depois que ela se recuperou da tentativa de suicídio, ela, conversando com o psicólogo, ela relatou isso e ela encontrou forças para poder fazer uma denúncia essa que gerou um processo, do qual foi assistente técnico, e a gente caracterizou que o adoecimento mental dela estava diretamente associado à situação de assédio que ela estava vivendo. Ela ficou destruída. Isso foi tipo 5 anos depois dela ter passado por tudo isso, né? Porque assim, ela conseguiu se recuperar a ponto de fazer esse processo. O fato é o seguinte, nós temos que ter tolerância zero com assédio sexual, com todas as formas de assédio, mas assédio sexual é muito grave, e as empresas, os espaços, particularmente as empresas que contratam grandes números de mulheres, né, que são as vítimas predominantemente do assédio sexual, têm que montar estruturas internas para que as pessoas possam falar disso. Né? Em todos os ambientes tem, gente, eu estou falando assim, do escritório ao serviço de limpeza, a fábrica rola isso. Juro para vocês, não tem um ambiente que está protegido disso. Entendeu? Então, assim, às vezes você contrata lá um bando de gente que está numa faixa etária avançada, você fala, não, aqui não está, esse negócio do assédio sexual não vai acontecer, aí você descobre que tem lá um cara que foi carregado, que está assediando as senhoras. Entendeu? E em todos os lugares, inclusive em organizações governamentais, né? A gente lida com isso também. Então, bom, mas isso aqui é o mais extremo, é mais comum, mais forte. Mas a gente tem N outras situações que não incluem assédio sexual e moral, que provocam adoecimento mental. Por exemplo, baixa clareza de papel e função. A gente sai de casa sabendo mais ou menos o que você vai fazer no trabalho. Se você tiver que sair de casa de manhã, quem aqui é administrador? Todo mundo aqui é administrador, certo? Se além de ter que fazer administração, você tiver que lidar tiver que fazer um parto no trabalho hoje, vai ser uma situação estressora para vocês? Vai. Eu pego o exemplo meu, porque, né? Se você tiver que, sei lá, lidar com uma situação de violência no ambiente de trabalho, é estressor. Aí tem uma certa previsibilidade. Se você chega no trabalho como administrador, aí a pessoa fala, não, mas agora você vai ter que fazer a entrega de carro aqui, ó, desses 10 malotes aqui. Não, mas eu não detesto dirigir, eu estou aqui para administrar, estou aqui para bater. Não, vai fazer. Esse tipo de comportamento, que não tem clareza de função, que a chefia chega e fala assim, você vai fazer o que eu pedi. É um baita do fator estressor. As pessoas começam a ficar ansiosas, sem saber o que elas vão fazer no trabalho, né? E às vezes isso agrava uma situação
né, de vulnerabilidade psíquica da pessoa. Má gestão de mudanças, né, essa mesma coisa, muda as funções, mas não esclarece, não explica o que é. Baixa recompensa e reconhecimento. Não tem sequer um aspecto generoso interno no ambiente de trabalho, porque as pessoas são reconhecidas porque fizeram bem o que tem que fazer. Ah, mas é só obrigação. Nada é só obrigação. Tudo é o trabalho que você está fazendo. Ah, é só obrigação. Eu sou a pessoa da limpeza. Sua limpeza foi bem feita. Obrigado. Nossa, pode parecer pouca coisa. Aquela pessoa gastou o dia inteiro dela fazendo a limpeza. Ela tem o reconhecimento de que as 8 horas da vida dela que ela dedicou ali foram algo válido. Eu juro para vocês, faz diferença aqui, ó. Entendeu? Faz diferença aqui. Entendeu? Falta de suporte, de apoio no trabalho. Às vezes os pares, né, as relações são muito deterioradas. Os pares, as pessoas que são juntas não se reconhecem carinhosamente. Né? O que eu falei de baixa autonomia, baixa justiça organizacional, isso aqui é clássico. Né? Todo cara lá está ali. Isso aqui é muito comum no setor de escritório, banco. O cara está ali ralando na organização na expectativa de ter uma promoção. Aí chega um determinado momento, o filho de 19 anos do dono aparece lá e pega a função que todo mundo esperava pegar. E aí você fala, meu filho é um pai, está despreparado. Ainda chega o patrão e fala assim, vem cá, treina meu filho aqui para mim, por gentileza, né? Para a função que você queria. Eu também tem gente que já passou por coisas desse tipo aqui. Então, acontece muito. Então, baixa justiça. Ou então, assim, você vai lá, entrega, produz, bacana, mas tem uma pessoa do seu trabalho que é um picareta, que não faz nada, mas é um puxa-saco. Aí o puxa-saco é promovido e você que trabalha não. Né? Essas coisas podem não parecer, mas elas corroem a vida da gente, elas fazem a gente se sentir menos motivado, fazem a gente se sentir desvalorizado e, com o tempo, ansioso, deprimido. Eventos violentos ou traumáticos, é importante para quem trabalha com o público, um assalto, esse suicídio que eu contei, uma briga, uma situação que uma pessoa, né, quem trabalha com rede condominial, tem um condomínio lá que agrediu o porteiro, xingou o porteiro, deu um soco no porteiro, estava despreparado, estava bêbado, chega de madrugada, o porteiro falou, doutor, não coloque em cima da vaga do vizinho, não. Pau, bate no porteiro, já aconteceram coisas desse tipo com vocês, com certeza, entendeu? Então, assim, eventos traumáticos, violentos, isso aqui é muito, muito ruim. Eu trabalho, né, também com a questão de unidades de saúde. Nas unidades de saúde, seja pronto-socorro, posto de saúde, etc., às vezes tem isso, chega lá para pegar um remédio, não tem um remédio, o usuário vai lá, quebra alguma coisa, bate, xinga tudo. Gente, destrói a gente, faz mal. Né? Isso aqui é estranho, mas acontece. Às vezes você coloca uma pessoa que poderia produzir 10 e fala assim, fica ali naquela salinha produzindo 1. Subcarga, uma forma de colocar e fazer com que as pessoas se sintam, né, muito abaixo. Então, assim, eu sou um puta cara preparado, eu tenho condições de entregar muito. No entanto, meu chefe me bota numa função repetitiva, uma função que me faz me sentir desvalorizado. Eu posso mais, e não me deixam fazer. Né? Mais comum do que isso é a sobrecarga, que é assim, você ter uma entrega, você tem que fazer aquela sua, mas aí chega outra, e na prática o trabalho nunca acaba, é o mais comum. Isso também corrói muito o bem-estar das pessoas. Relacionamentos no local de trabalho, né? Educação, gente, gentileza básica. Cara, quer dizer que agora tem que ser gentil no trabalho? Isso! Agora tem que ser gentil e educado no trabalho. Uau, grande novidade, 326 anos para a gente descobrir que tem que fazer isso aí. Parabéns! Né? Mas é isso aí, galera. Tem que ter respeito, tem que ter educação, tem que ter, sabe, gentileza, tem que saber que tudo isso influencia. Que ninguém aqui quer andar num ambiente, no cotidiano, em que a gente é agredido, em que a gente vive, né? Trabalha em condição de difícil comunicação, isso aqui é ouro, gente, comunicação. Ó. Se você trabalha isso aqui dentro da dimensão do seu espaço de trabalho, boa parte dessas aqui, ó, a gente resolve. Entendeu? Porque o problema, muitas vezes, é isso. Comunicação ruim, fragmentada, truncada, né, propiciando incerteza, baixa clareza de papel e função, percepção de baixa recompensa. Então é fundamental a gente trabalhar dentro das organizações para proteger a saúde mental das pessoas, instrumentos claros, transparentes de comunicação, uma percepção de justiça organizacional, de que a gente não vai ser injusto, chegar... sabe o que é, por exemplo, há uns 6 meses atrás, Banco Itaú. Vocês ouviram falar de uma demissão em massa do Banco Itaú? Ouviram? Então, essa foi a desculpa ali, né? Gente, um monte de gente que batia meta e superava largamente as metas do banco foram demitidos. Foram mais de 1.000 demitidos de uma vez. Eu fui do Itaú. Você foi? Você tava... Eu fui demitido também por esse motivo, mas um pouquinho antes dessa massa. Dessa massa.
Então, isso aqui, ó, é um exemplo clássico de promoção de injustiça organizacional. Não adiantava você ser bom trabalhador, se entregar, né? Inclusive, a análise que está sendo feita sobre essa demissão em massa é que ela foi para dar um susto mesmo. Não foi? Para dar um susto mesmo na galera, falar, ó, todo mundo aqui tem que ficar inseguro. E aí é uma coisa louca, eu passei mais de ano, né, indo e voltando para São Paulo, porque é isso, eu fundar sempre a sede dela em São Paulo, né, eu aluguei um apartamento lá e tal, mas eu tenho 3 filhos pequenos que moram aqui em Campinas, minha esposa mora aqui, e eu não queria mudar eles de escola, fazer nada, então eu ficava indo e voltando, inferno, mas eu fazia isso bastante. E aí eu comecei a oferecer carona no BlaBlaCar. Alguém que usou o BlaBlaCar? Não, vou fazer propaganda. Eu sou motorista premium do BlaBlaCar e também passageiro. E o fato é que aí eu pegava um monte de carona com gente do setor financeiro, que saía ali por Pinheiros. Aí foi muito engraçado, eu conversando com essa turma do setor financeiro, não sei quem tá meio afastadinha por burnout. Como se fosse um negócio do cotidiano. Aí você descobre que tem ambientes de trabalho que é tão forte essa coisa das metas, por exemplo, impossíveis. Metas impossíveis, definiu meta impossível, gente. O meta que só 5% vai fazer, você está botando 95% para lidar com a sensação de incompetência, frustração, insuficiência e medo da demissão o tempo todo. As metas têm que ser devidamente construídas. E aí no setor financeiro, por exemplo, era isso. A pessoa falou, não, Pedro, aqui todo mundo oferece o tempo todo, porque é um negócio acachapante. É a prática. É isso, é igual o telemarketing. A gente fica no telemarketing puto da vida, né? Porque quero desconectar minha Vivo, minha net, sei lá. Um minutinho, senhor. Aí você acha que enquanto aquela pessoa te pede um minutinho, ela está assobiando, coçando a cabeça. Não, 4 telas para ela atender simultâneo, 5 telas para atender simultâneo. Fica as telas. Enquanto ela fala um minutinho, senhor, ela está atendendo um outro senhor igual a você. Aí ela começa o procedimento naquela tela. Aí ela fala um minutinho, senhor. Aí tem 2 minutinhos, senhor. Terceiro, um minutinho, senhor. E vai. E aí ela volta para a primeira tela. E vai. E volta que ela tem meta para conversão de não fazer o procedimento. Exatamente. Tem meta para falar, para convencer a não fazer. Né? Então, assim, na toa que telemarketing especificamente, a jornada é só de 6 horas. Porque todo mundo pira. Não tem jeito. Porque as metas são impossíveis. Então, gente, comunicação é fundamental. E aí, por exemplo, trabalho remoto, isolado, né? Teletrabalho e tal, ou trabalho em que a pessoa está sozinha o dia todo, não conversa, não dialoga, não tem paz, é o oposto disso aqui. Tudo isso está associado, transtorno mental. Alguns a fadiga, outros a doenças musculares também. Isso aqui é um exemplo, só pincelando, só por cima, mas tem N situações desse tipo. E aí, né, a consequência, o transtorno mental que nós estamos falando, os mais comuns são a depressão, os transtornos de ansiedade, né? Eu estou cansado de atender, eu dou plantão noturno, né? Então chega às 7 horas, tem uma leva de paciente que chega no pronto-socorro desse, sempre tem 1 ou 2, garotão, 28 anos, jovem, saudável. O que está acontecendo? Doutor, eu estou infartando. Sentindo formigamento nos lábios, minha mão está tremendo, estou sentindo formigamento nas mãos e nos pés, é um derrame. Tem derrame com 28 anos, não, gente. É raro pra caramba. E quando tem é um desastre, nem é assim que acontece. Então, assim, não tem. Aí você descobre o quê? O que você estava fazendo? Estava no ônibus indo pro trabalho. Comecei a sentir dentro do ônibus. Batata. Estava na moto indo pro trabalho. Comecei a sentir minha mão fraca na moto. Tive que parar e vir pra cá, que eu achei melhor. Todo dia a gente ouve isso. Todo dia. É o quê? É o corpo gritando quando o sofrimento está de tal forma importante que a pessoa não consegue normalizar, ela não consegue assumir a si, o trabalho dela está fazendo mal para ela. Ela não consegue assumir, verbalizar isso. Aí você vai lá, dá um ansiolítico, um diazepam, um frio, o cara calma, você dá um atestado, você descansar um dia, depois volta para a mesma coisa. Para dar conta disso, ele vai tomar um antidepressivo, vai tomar um ansiolítico, etc. e tal, vai dar conta disso. Mas o fato é que a causa do problema todo está no modo como o trabalho se organiza. Então agora, pelo menos, a gente vai ter essa tarefa de melhorar isso. Aí vocês, como administradores, têm a tarefa de pensar essas questões. Né? Vamos passar aqui. Que é como é que a gente faz agora. A primeira coisa é a gente entender o seguinte. Tem o programa de gestão de riscos ocupacionais, o programa, né, que é fundamental. Então, fazer um diagnóstico dos riscos ocupacionais nessas dimensões. Aí, assim, vocês dominam essa temática? Precisa de ajuda especializada? Sim, não? Precisa sim. Então, tem N empresas, tem assessorias, tem gente que domina essa temática, com vários enfoques diferentes. Chamar a gente para poder discutir isso com vocês, né, de forma organizada, pragmática.
envolver as partes interessadas. Não adianta a gente fazer isso só entre chefias e não entender que é prudente e produtivo ouvir os chefiados. Ajuda. Né? Comunicar aos trabalhadores de forma eficaz, efetiva sobre isso. Atribuir claramente todas as responsabilidades e desenhar um programa de gerenciamento de riscos que inclua a mitigação, a redução dos riscos ocupacionais e psicossociais. Tá? Pode passar? Uma coisa fundamental, não confundir isso aqui com a avaliação dos riscos que a gente faz por conta do PCMSO, da NR7. Todo mundo, aliás, eu hoje vou fazer vou fazer meu exame periódico lá na Santa Casa de Piracicaba. E isso aqui é uma medida individual que ela serve como sentinela. Você pega um trabalhador e pergunta, está doente, está triste? Já, eu estou. Ele até ajuda você a identificar, mas não funciona individualizar essa abordagem. Ela tem que ser sistêmica, organizacional, porque você tem um ambiente de trabalho determinado. Então, ela não pode ser confundida, tá? Então, elas têm que ser feitas de forma qualitativa, né? O profissional vai fazer a avaliação de risco a partir das condições encontradas e do seu conhecimento. E, o objetivo do processo não é avaliar a saúde mental de cada trabalhador, não é isso aqui, mas verificar as condições que as atividades de trabalho são realizadas, se elas estão presentes fatores adoecedores, medidas de prevenção que podem ser implementadas para prevenir o adoecimento mental, entre outras lesões. Então, é olhar de forma organizacional. Pode passar? Não, pode voltar ali, já é o final. Então, é para a gente entender o seguinte, a ideia é a gente trabalhar a dimensão coletiva dos ambientes de trabalho, porque é doido isso, mas a gente pega e fala assim, é uma pessoa, identificando o PCMSO, uma pessoa que está adoecida. Aí você troca essa pessoa de função, mas aquele posto de trabalho tem que ser preenchido. Aí você preenche. Não tem. Alguém está ali, vai adoecer de novo. Entendeu? Aí a gente fica enxugando gelo, ou demitindo, ou realocando, e aí a gente vai incorporando custos, ônus, desgaste, uma força de trabalho adoecida. E aí quem se lasca é aquilo que estava lá na OIT. São 12 bilhões de dias perdidos, $1 trilhão perdidos por ano por conta disso. Então, melhor matar na raiz, fazendo bem feito o trabalho de olhar coletivo, organizacional, para como a gente está protegendo a saúde mental dos nossos trabalhadores. Beleza? Aí sim pode finalizar. É isso que eu queria falar com vocês. Abro aqui para quem quiser fazer alguma pergunta e tudo mais. Bom prazer, quem quiser escrever e-mail, mandar mensagem. A gente está aí para ver se a gente constrói ambientes de trabalho de fato mais saudáveis. Obrigado.